Querido, vamos pregar uma palavra agora para os malandros? Sim, os malandros são aqueles que traem suas esposas, são as esposas que traem seus maridos, é o namorado que trai a namorada que trai o namorado. Então perceba que essas pessoas pensam que o namorado não faz nada. Ah, eu traio, mas ela não sabe. Aí ela pensa, eu traio, mas ele não sabe. Querido, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Aquilo que nós plantamos, nós também receberemos. Você planta aquilo que você colhe. A palavra de Deus ensina que aqueles que negaram a verdade, eles foram entregues a paixões carnais, onde homens arderam de paixão por homens, mulheres arderam de paixão por mulheres, e Deus ensina em sua palavra que a esposa de homens que não servem a Deus, elas serão entregues a outros homens. Então perceba que a palavra de Deus ela é muito clara em relação a todas as coisas. Você que é um adúltero, uma adúltera, o seu marido sai para trabalhar, para botar comida dentro de casa, e você fica na internet o dia inteiro, se exibindo, falando com homens que você sequer conhece, fica falando um monte de imoralidade sexual, dizendo que seu marido não te dá atenção. Querida, você está dando atenção ao diabo. Meus parabéns. Seu marido não te dá atenção porque você é uma mala. Você é uma mulher insuportável. Por isso que seu marido não te dá atenção. Se você fosse uma mulher de Deus, seu marido te daria atenção. Porque eu tenho uma mulher de Deus. E eu dou toda a atenção para minha esposa. E a minha mulher tem um homem de Deus dentro de casa. Por isso ela me dá muita atenção. Aquilo que é de Deus, o homem não separa. Mas todo mundo pensa que tem um casamento abençoado por Deus, né, querido? Já reparou isso? E essa é uma das grandes mentiras do diabo, dizer que a família é um instrumento de Deus. Porque vou te dar o seguinte exemplo. Uma menina conheceu um rapaz rico, falou assim, olha, eu vou engravidar desse cara. Esse cara é rico, vai me dar uma boa pensão, vai me dar uma boa vida. E ela engravida e casa com esse cara. E aí? Essa família é uma família unida por Deus? Uma família edificada sobre a mentira, sobre o interesse? Você acha mesmo que essa família é uma família por Deus? Guiada por Deus? Você acha mesmo que esse filho, ele é uma bênção? Querido, a palavra de Deus é muito clara em relação às maldições hereditárias. A palavra de Deus ela é muito clara em relação ao exemplo dos pais. Pelo que os filhos fazem hoje, nós já sabemos se essa criança vai ser uma criança boa ou se vai ser uma criança ruim. A palavra de Deus ensina isso em Provérbios. Pelo modo de proceder das crianças, sabemos como serão essas crianças. Então perceba que você cresceu e você vê um monte de criança bocó, banana, burra, mimada, pervertida, mentirosa. Por quê? Porque cresceram em casas de pais mentirosos. Quem é o pai da mentira? A Bíblia ensina que quem é o pai da mentira? Digita no Google, o pai da mentira, versículo. E aí você vai ver quem é o pai da mentira. E aí você vai ver que quem é o pai da mentira é o diabo. E quem mente é o quê? Filho dele. A palavra de Deus ensina isso. Então vocês estão vivendo vidas achando que estão enganando seu cônjuge, seu namorado, sua namorada. Tá achando que você está abalando? Tá ficando com todo mundo? E que a sua esposa, ou seu marido, ou sua namorada, seu namorado não sabem de nada e não fazem nada? Querida, a palavra de Deus ela foi clara. Você também está sendo enganado. Você acha que você é esperto? Você também está sendo enganado. A partir do momento que você se torna uma pessoa de Deus, aí sim, querido, aí as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Quando você converter o seu coração, se arrepender dos seus pecados,
começar a ler a Bíblia, praticar, ajudar o pobre necessitado, aí Deus vai enviar uma mulher de Deus para sua vida. Deus vai enviar um homem de Deus para sua vida. E aí você não vai precisar se preocupar. Porque é Deus quem está unindo o seu relacionamento. É Deus quem está guardando o seu relacionamento. Porque a palavra do Senhor ela é clara. A nossa posteridade, os nossos filhos serão abençoados desde que nós estejamos vivendo a palavra de Deus. E aí você vê um monte de filho de pastor afundando-se nas drogas. Filho de pastor desviado. É claro que está desviado. É óbvio, gente. Só quem não conhece a Bíblia para achar que pastor é algo de Deus. Pastor não provém de Deus, gente. O pastor aprendeu o evangelho do falso profeta. O evangelho que Satanás pregou para Jesus no deserto. Esse é o evangelho que todo pastor, sem exceção, prega. Só há um pastor pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E nós que somos de Deus, aprendemos o evangelho de Jesus Cristo, porque ele mesmo ensina, a palavra de Deus ensina isso em João. Além disso, a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo, se é que estamos em Cristo. Ou seja, se você se arrependeu dos seus pecados, vive uma vida reta diante dos olhos de Deus. Apesar de você errar em algumas coisas, você tenta se esforçar para você seguir ao máximo a palavra de Deus. O Salmo 119 ensina isso. Então você sim, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus unirá você com uma pessoa de Deus. Se você hoje não tem namorado, não tem namorada, acalme-se no Senhor. A palavra de Deus ensina. Alguns, eles irão se casar. Deus, inclusive, diz que é melhor que não case. A palavra de Deus ensina isso. Mas ele disse que se você estiver ardendo em desejo, ou seja, em vontade carnal, se você estiver namorando alguém, estiver com muita vontade de fazer sexo, então que você se case com essa pessoa. Mas será melhor que você não se case, porque aquele que se casa, ele tem que doar tempo para a esposa. E aquele que não se casa, ele tem o tempo todo dele para Deus. Assim está escrito na palavra de Deus em Coríntios. Não sou eu que estou falando isso. Então perceba que, do ponto de vista humano, as pessoas falam que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. A gente nasce, cresce, se casa, né? Se reproduz e morre. Mas a palavra de Deus ensina que é melhor que não nos casemos. Porém, não é errado se casar. Agora, você acha que todo casamento provém de Deus? Olha a sua vida, olha a sua família. Sua família é praticamente uma filial do inferno. Sua mãe reclamando na sua orelha de noite, te chamando de vagabundo inútil, dizendo que você não serve para nada, que você não presta para nada. Seu pai, um cachaceiro mentiroso, e se não bebe é um homem viciado em pornografia, que não dá atenção à família. Os filhos só querem saber de celular, não dá atenção aos pais, vivem brigando entre si, presos a joguinhos de videogame, sexualidade, inutilidade, vendo youtubers. Ou seja, essa é a família religiosa. Essa não é a família que Deus uniu. Porque a minha família não é assim, gente. Eu ainda não tenho filho, mas a minha família não é assim. A minha família não é assim. Na minha família, a paz, a união, e eu vivo a minha vida conforme ensina a palavra. Aquele que vive casado, viva como se não estivesse casado. Ou seja, dedique-se à obra de Deus. E eu ainda tenho que dedicar tempo à minha esposa, isso é óbvio. A minha esposa precisa de atenção, eu dou toda a atenção para minha esposa. Agora, eu não posso dar mais atenção para minha esposa do que para a palavra de Deus. Porque a Bíblia me ensina isso. E eu creio na Bíblia. Ainda que isso não seja agradável aos seus ouvidos, é o que está escrito. E quando está escrito, o servo verdadeiro de Deus, ele lê, acata e pratica, ainda que aquilo vá de encontro com... Por exemplo, no começo eu não achava isso normal, mas eu fui lendo e orando, e Deus foi moldando meu caráter, me fazendo entender que eu tenho que seguir a lei. Além de seguir a lei,
Eu estou debaixo da graça. Porque para alguns foi dado o mistério de viver a lei. Porque você viver a lei sem fé, você vai morrer. Porque quem vive sob a lei está sob maldição. Gálatas 3,10 ensina isso. Aqueles que praticam a lei puramente sem fé, eles estão sob maldição. Gente, eu espero que vocês tenham entendido que nem toda família provém de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender que se você trai, você está sendo traído. Você precisa entender que a sua mentira, ela arma laço contra você mesmo. É o seu pescoço que está sendo laçado quando você mente. Quando você comete um adultério, você acha que Satanás não está do seu lado? Ele está preparando uma emboscada para te matar. A palavra de Deus ensina que o marido traído, ele fica furioso e vai requerer o sangue da mão da pessoa com quem a mulher o traiu. Por isso que você vê um monte de gente aí matando o cara que descobriu que traiu a esposa com ele. A palavra de Deus diz isso. Enfurecido vai cobrar o sangue dessa pessoa. Você aí que está se metendo com mulher casada, você aí que está se metendo com homem casado, quero te dizer que Deus está te avisando antes que a desgraça venha sobre a sua vida. Porque vocês não conseguem enxergar o lado positivo do seu parceiro. É só o lado negativo. E aí o cara tem uma esposa que faz comida, cuida da família, faz tudo pelo cara. E aí o cara vê uma menina nova, com um corpinho bonito, e pronto. Isso já é o suficiente para o cara abandonar a família e trair a esposa. Gente, eu conheço gente que se prostitui, gente que paga para fazer sexo. Tendo uma mulher em casa que faz comida, que cuida da família. É muito triste isso, gente. Em breve Deus arma um laço contra esse cara vai morrer. E a mulher, por não conhecer a palavra de Deus, por não se firmar em Deus, ela passa por essas coisas e ainda vai chorar na morte desse desgraçado. Porque ela não sabia que esse cara fazia isso com ela. É muito triste você ver a família religiosa. A família religiosa é essa, gente. Essa que eu descrevi para vocês. Domingo estão na igreja assim, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de segunda a segunda, eles vivem um inferno dentro da própria casa. Se enganam. Passam uma imagem externa de algo que eles não são internamente. A família deles é um grande inferno, é uma filial do inferno, é uma sucursal do inferno. Mas eles passam a imagem de que está tudo bem, estamos felizes, foto rindo, foto no almoço, sendo que briga o dia inteiro, não tem diálogo. A mulher vive reclamando do marido, o marido vive reclamando da mulher, o marido presa à pornografia, a mulher presa à fofoca, os filhos não se dão. Então, gente, quero que vocês entendam o seguinte, quase nenhuma família, pouquíssimas famílias são felizes. Porque pouquíssimas famílias foram unidas por Deus, porque ninguém faz a vontade de Deus. Raras são as pessoas que leem a Bíblia, aceitam a Bíblia e praticam a Bíblia. E a Bíblia é o quê? Contém fragmentos da mente de Deus. Instrui o ser humano a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E se você não vive a Bíblia, então você não pertence a Deus. Você não pertence a Deus. Você precisa ter fé em Cristo para que você tenha a mente de Cristo e entenda a vontade de Deus por meio da palavra. Para que você viva a lei pela fé e não a lei sem fé. Porque a lei pela fé conduz à vida, mas a lei sem fé conduz à morte. Então eu vejo dizimistas, frequentadores de igrejas de pedra. Você aí que frequenta a igreja, você está vivendo pela lei errado. Porque o templo que Salomão mandou construir, que Deus mandou Salomão construir na época, os tabernáculos que Deus mandou construir, Ele mandou para os servos de Deus, em situações específicas, onde Deus falava diretamente com os seus servos. Porque assim o Velho Testamento ensina. Mas depois que Cristo veio a essa terra, Ele morreu na cruz, foi consumado a morte, seu Espírito Santo desceu sobre nós e nos batizou com fogo. Então, nós passamos a ser a igreja. Nós não precisamos ser a igreja porque nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então perceba que você está indo para a igreja,
tá ouvindo pastor, tá indo para culto de libertação, culto de doutrina, e você não está mudando nada. Por quê? Porque você está piorando a sua vida ainda mais. As coisas só pioraram quando você entrou na igreja. Você já sentiu no seu coração que lá não é o lugar que você deve procurar a Deus. Então você tem resistido à voz do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus ensina em Hebreus: se hoje escutares a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. E ele fala isso mais 4 vezes seguidas. Se hoje você ouviu a voz de Deus, aceite. Não endureça seu coração para o que você está ouvindo. Aceita o que eu estou falando. Assim o Senhor disse em Hebreus. Então, se você endurece o seu coração para a palavra da verdade que está sendo pregada para você agora, isso é um problema, não é meu. Isso é um problema entre você e Deus. Por mim, querido, você pode crer até no Buda. Se você quiser crer no Tiririca, se você quiser crer no Henri Cristo, Allan Kardec, você pode crer. Porque a partir desse momento eu lavei as minhas mãos do teu sangue. Ezequiel 3 ensina isso. Eu vou dizer a verdade sempre aqui na página. Quer vocês queiram, quer não. Porque quando eu faço isso, eu lavo a minha mão do sangue de vocês, porque eu ensino para vocês a verdade que Deus está falando para mim. A minha mente ferve de pensamentos cristãos. A voz de Deus ecoa todo instante na minha mente. Ele fala: filho, fala isso, filho, fala aquilo, filho, fala isso, filho, fala aquilo. Por isso que eu prego o dia inteiro. Você acha que eu estudo a Bíblia o dia inteiro? Não, querido. Eu não estudo a Bíblia o dia inteiro, não. Eu vivo a Bíblia. Eu leio e vivo. Então eu nada mais faço do que dou testemunho da minha própria vida. Porque eu vejo os tempos que eu era do pecado, como ensina Efésios 2, eu fui resgatado. A minha vida mudou 100%. É aquilo que Cristo ensina. Quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, minha vida mudou 100% porque eu sou uma nova criatura. É necessário nascer de novo. O que significa nascer de novo? Voltar para a barriga da sua mãe? Não. Nascer de novo significa você morrer, matar a sua vida anterior. Você vive no pecado, bebendo, saindo, vendo pornografia, imoralidades. E a partir de agora você não faz mais isso. Você viveu uma nova vida. Uma vida totalmente diferente, uma vida dentro da palavra. Então você nasceu de novo. É como se você tivesse nascido de novo. Ou seja, você passou a viver de uma forma diferente. Então perceba que isso. Então quem não nasce de novo não herdará o reino de Deus. Então a irmã aqui pediu uma oração pela quebra de maldição. Jandira, eu até queria orar para quebrar a maldição na sua casa, querida, mas eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder é Jesus Cristo. Ele está aí do seu lado agora. Porque ele está te fazendo ouvir essa palavra. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ouviu, Jandira? Então, o que eu posso fazer é ensinar você a palavra de Deus, como eu estou te ensinando agora. Quero que você ouça a voz de Jesus Cristo te dizer: filha, eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Ore para mim. Peça para mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus disse isso. Além disso, João 3 ensina que para isso se manifestou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Então, Jandira, quem se manifestou na cruz, quem veio a essa terra para que nós pudéssemos desfazer as maldições, foi o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você ore no seu quarto depois dessa palavra e que você leia Mateus 6. Quero que você converse com Deus. Senhor, tenho passado por dificuldades. Minha vida está muito difícil, Senhor. Eu tenho sido escravo da vaidade, eu tenho andado afastado da sua palavra. Mas eu quero que o Senhor renove meu coração. Eu não tenho força, Senhor. Eu sou pecador, sou miserável. Me perdoa, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas por favor, Senhor, me ajuda de coração, Senhor Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Porque Jesus disse que de modo algum lançará fora quem procurar por ele. Então, Jandira, quero que você procure pelo meu amigo. Meu amigo é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e ele tem acesso direto ao trono de Deus, porque ele está sentado à direita de Deus. E se ele disse que ele é o único sacerdote, ou seja, aquele que é capaz de levar as minhas orações para Deus, então eu confio na palavra de Deus. E eu confio em Jesus.
Por isso eu falo para você, em nome de Jesus, Jandir, eu te asseguro. Ore para Deus, converse com Ele. Peça a Jesus e seus desejos serão atendidos. Se você não quiser um carro novo, né? Se você quiser eu quero um carro zero. Aí não é comigo, gente. Aí é com a igreja evangélica. Tá bom? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.